E aí, galera, seja bem-vindo ao PodClau, Pod Arte agora. Bom, quero muito agradecer a presença de todos vocês aí nos assistindo. Gostaria que vocês se inscrevessem também no canal TV Estilo e também acessasse as plataformas, né, onde está o nosso podcast, tá bom? Bom, mas a princípio eu quero agradecer uma galera que está aqui presente, tá? De um longa que eu particularmente assisti e fiquei assim muito emocionada do que eu assisti. Uma galera de Guarulhos, né? Que está aqui presente, que é o Tico Barreto, Letícia Ribeiro, Eliseu Costa. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. E estamos aqui aguardando o João, né? O João Miller. Já ele está chegando, viu, gente? Boa tarde, obrigado, viu, pelo convite. Obrigada, Lê. Bom, gente, tô nervosa aqui, eu não estava desse jeito, como é que pode? Isso é porque está sendo gravado, porque se fosse ao vivo, estaria de boa, né? Mas é isso aí. Ô, Tico, gostaria muito de saber de você como que foi todo esse processo do filme, né? Desde a escolha do elenco, aliás, a ideia, né? Acho que foi a partir do... De onde parte tudo isso, né? Isso. É o que o pessoal sempre pergunta pra gente, porque é uma forma nova de fazer cinema independente, que é esse cinema de embrião, que é feito através de oficina de criação. Então, assim, são pessoas que a gente se conheceu fazendo esse tipo de cinema, que não é um filme que você já chega com o roteiro pronto, aí em cima desse roteiro pronto você vai atrás do que você precisa. Sei lá, seja um cameraman, seja outros atores, enfim, equipe. Não, a gente partiu de atores criadores. Durante um tempo de laboratório, né? A gente se encontrava para estimular esses atores com oficinas de interpretação, com as técnicas, né? Técnicas que vêm do Demidov, que vêm do Meisner, vêm do Stanislavski, técnicas que vêm da escola russa de Moscou, que é a escola, o que se tem hoje no mundo praticamente, inclusive Actor Studio, os grandes filmes nacionais e internacionais seguem um pouco os parâmetros desse método de interpretação, né? Então a ideia foi isso, foi oferecer oficina. A gente tinha Barreto Filmes, mas na época a gente fundou uma associação, né, para poder dar essas oficinas de graça. Foi quando chegou a Lê, chegou o João Miller, que não está aqui até agora. E aí a coisa deve estar vindo, porque ele vem de moto e às vezes vem de longe, né? Mas às vezes isso, assim, a gente foi se estimulando a trazer depoimentos desses personagens. Antes de chegar à segunda fase dos atores que são com quem a gente gravou, a gente deu oficina em alguns lugares de Guarulhos para poder entender o que essas pessoas... o que elas tinham para dizer sobre os bairros onde elas moravam, qual era a problemática, né, Eliseu? Sim. E aí a gente foi pegando um monte de informações nesse sentido, os personagens foram sendo construídos, mas foi um prazer, né? Porque aí depois, quando a gente começou a dar corpo para isso, nossa... pessoas incríveis, assim, né? Seres incríveis que a gente vê impresso no cinema, assim, personagens reais, né? E por que Guarulhos? A gente de Guarulhos, né? Aquele prazer, aquele tesão de você fazer algo que você gosta numa cidade onde você nasceu, que de algum modo tem um porquê. Eu acredito que espiritualmente, de algum modo, a gente tem um porquê de nascer onde a gente... Legal. E aí Guarulhos é uma cidade indígena, é uma cidade que ela foi a rota do ouro, né? Onde várias tribos se encontravam e elas se alimentavam ali, aí tinha as tribos que moravam, que davam as comidas para as pessoas comerem, e aí depois eles continuavam descendo até chegar no litoral. E a gente percebeu um pouco disso, porque é uma questão de diversidade que já vem da história da cidade. Sim. E aí quando a gente trouxe essa população, esses alunos, essas pessoas para poderem se conhecer no cinema, cada um trouxe uma coisa muito da sua própria identidade, muito especial, muito particular, que reflete um pouco disso de Guarulhos, né? Então cada pessoa que a gente vê no filme, ela tem uma identidade, ela tem uma singularidade, ela tem a essência dela, e aí a gente quis que isso ficasse impresso nesses personagens, né? Sim. Todo o elenco do filme, todos são atores de Guarulhos ou foram agregando pessoas que vinham de São Paulo também? Ou não? A primeira fase, porque assim, quando a gente deu a oficina que a gente abriu, chegou muita gente de Guarulhos, chegou Lê, que virou uma grande cineasta, Elisão também foi chegando, já estava comigo, na época a gente já tinha produtora. Só que quando a gente abriu os convites para as pessoas virem, veio gente assim, tipo, de São Paulo todo, né? De muitos lugares, né? Muita gente. Mas boa tarde a toda a nossa audiência, o pessoal que está em casa.
que segue ET Vestido, o pessoal também que segue o Pod Club, um prazer estar aqui, mas ouvindo você falar, isso é muito legal, porque primeiro eu acho que as oficinas, todo esse projeto fez parte, assim, do marco dos artistas, dos atores, de uma grande galera de Guarulhos. O John chegou! Seja bem-vindo! Oh, querido! Salve. E aí, Julito, tudo bem? Contar. Bem, Cato. Que legal. Já é muito prazer, viu? Então, aí falando disso, então Tome fez uma água parte foram muitos anos, essas oficinas, a gente começar a gravar, acho que foram 3 ou 4 anos, né? E foi uma das primeiras oficinas gratuitas em Guarulhos, né, na nossa cidade. E a gente abriu não só para pessoas de Guarulhos, então veio muita gente de fora, veio muita gente de São Paulo. E no começo eu ajudava a fazer a produção de elenco, de conseguir os lugares para fazer a oficina. Então a gente tinha mais de 100 pessoas, que a gente fez uma audição. A gente fez uma audição, você lembra? Porque não dava para comportar todo mundo. A gente tinha esse montão de gente, a gente também tinha um pepino, porque vem de um processo de criação de atores, onde, de uma certa forma, assim, você cria os personagens, depois você vai tentando ver porque muitas pessoas vão chegando, muitas pessoas vão saindo, mas o projeto, os personagens ficam. Sim. E aí depois a gente tinha que tentar encaixar o perfil de coisas que foram criadas com pessoas que estão chegando, né, algumas outras, porque tem quem foi ficando e quem foi saindo, né? Joãozinho tá desde o começo, Eliseu, a Lê também tá desde o começo das oficinas, né? Sim. Só que outras pessoas foram chegando e saindo, e às vezes não tinha perfil, e às vezes eram pessoas que estavam pouco tempo na escola e não tinha experiência. E aí tinha um compromisso porque tava lá na oficina e tinha que gravar com a pessoa. E a gente, poxa, mas aí onde é que a gente vai encaixar? Até Aí porque tinha a que ter pessoa muito se diálogo. dedicou, né, também na oficina. Mas tem muita gente de São Paulo, Adriano Arbol, por exemplo, nosso amigo Arbol, ele era de São Paulo, mas ele ia nas oficinas e depois gravou com a gente. Então teve muitas pessoas que chegaram depois, que vinham de São Paulo, ou que desde o começo estavam com a gente, que vinha de São Paulo para participar. Muitos atores também. Teve Elisete, fases, Elisete, que foi essa primeira fase foi assim, né, onde a gente conheceu o trabalho do John, da Lei, de outras pessoas que também se tornaram protagonistas do projeto. E depois teve a outra fase, porque assim, quando a gente parou pra ver, foram cerca de mais de 7, 8 anos juntando material. Aí a última fase do projeto, a gente gravou, porque o filme teve que ter umas modificações estruturais na narrativa do roteiro. Aí a gente gravou o John, já o personagem do John, que é o Ciso, preso, e aí lembrando da história do passado. Então a gente gravou agora, depois de muitos anos. 10 anos, depois de 12 anos, né? E aí esse personagem dele lembra o filme todo contado nessas memórias, que é o que seria o filme que se a gente tivesse lançado 10 anos atrás, 12 anos atrás. Ou seja, foi toda uma criação, né? E foi muito... O que eu quero saber de você e a ideia de Aeroponto? É isso que eu vou fazer? Ou foi conforme a oficina que foi criando? Porque você falou que já tinha mais ou menos a ideia do texto e tudo, né? Os personagens e tal. Mas a finalização, você, não, é isso aqui e vamos começar. Qual foi a ideia? O que você queria mostrar? Aí foi isso. Quando a gente foi dando as primeiras oficinas em alguns lugares da cidade, a gente foi percebendo algumas problemáticas sociais, né? E a questão da vulnerabilidade nesses bairros, principalmente alguns bairros que eram em torno do aeroporto, é um pouco isso, assim, as pessoas não tinham sonhos mais, estavam com medo de serem desapropriadas para construir a terceira pista de pouso, e a gente notou que ali na região, isso tem até um pouco até hoje, ali próximo da onde vai ser a terceira pista, ali no bairro Haroldo Veloso, no centro de Guarulhos, em algumas regiões de vulnerabilidade da cidade, acontecia uma questão que era a prostituição masculina, prostituição juvenil. E aí Guarulhos apresenta uns índices terríveis disso, assim, que a gente não sabe, que são coisas que ficam encobertas, né? Por conta ali do aeroporto e tudo mais. Então quando foi chegando essas pessoas, a gente foi percebendo essa problemática, né? Então uma problemática que a gente quis, de uma certa forma, denunciar, sabe? Às vezes feminicídio, crime contra a mulher, perseguições, a questão do tráfico, sabe, a questão da prostituição juvenil, dos meninos, que a gente não se vê isso, normalmente a gente vê a prostituição feminina, né, mas a gente dificilmente vê dos meninos como eles também se sujeitam a essas questões por construção de sonho, né. E o nosso personagem principal, ele entra numa situação dessa, porque ele tem um sonho de se tornar músico. Então o que as pessoas são capazes de fazer por conta do sucesso?
Então isso é a principal denúncia que o filme tem e também é uma problemática social muito atual. Hoje a gente vê as pessoas fazendo qualquer tipo de coisa por likes, por sucesso, né? Então não mudou tanto de como o jovem lá atrás para o jovem de agora, acho que mudou apenas as condições, juntou apenas as condições, mas é isso, assim, né? Foi o que, quando a gente viu isso, a gente percebeu, não, aqui já tem um roteiro, aqui já tem o assunto que a gente quer tratar. E aí foi como foi. Eu acho que o start mesmo da produção foi quando a gente conseguiu finalizar um último tratamento do roteiro, né? Que aí eu sentei com o Tio, a gente leu tudo que ele já tinha de material, demos uma olhada no roteiro que ele tinha em mãos, e aí eu falei, Tio, posso tentar criar algumas questões mais fictícias, né? Dentro desse universo? Ele falou, mano, taca pau. Aí eu comecei a escrever o último tratamento, aí passei pro Ti, o Ti fez mais um tratamento e finalizamos o roteiro. A partir da finalização do roteiro, aí a gente falou, agora a gente já tem algo palpável, né? Vamos reunir a galera, vamos fazer uma leitura pra gente sentir. E aí fizemos essa leitura, já foi praticamente o start da produção, e aí a gente não parou mais. Tem até foto dessa leitura, outro dia apareceu, né? Meio de cima, aquela mesona, né? Ah, é verdade. Lá na antiga produtora. E a gente levou quase um ano gravando, né? A gente alugou uma casa ali na Vila Galvão, em Guarulhos, e que era a casa dos meninos, onde era a casa dos meninos, e entre outras várias locações que a gente usava teve. como base de produção, né, onde a gente deixava todo o nosso equipamento, e também tinha um setorzinho que a gente separou para fazer um quarto daquela maloca que os meninos viviam, né? E parte dos atores, do pessoal da produção morava lá. As pessoas foram morando, passaram um ano morando naquela A gente casa. praticamente criou uma pequena comunidade. Era uma comunidade de sem ninguém Praticamente liga. estavam sentindo já na pele mesmo. Chegou uma hora que a né? gente já tava comendo fubá com molho de Eu tomate. falando isso, quero até agradecer como Salsicha. produtor, né? A gente como produtor, teve muitos parceiros, né? Teve instituições de Guarulhos que mandavam pra gente fazer um quermesse, aí sobrava carne louca da quermesse, mandava pra gente, pros atores, pra produção, pra ter alimento, porque nós tivemos diárias de produção que a gente tinha 40 atores para fazer. E a gente não tinha grana para pagar os atores, mas a gente dava um mínimo de dignidade, que era ter um lanche. Pelo menos uma alimentação, E depois né? levar para gostoso casa na ainda. filmagem Então, às comer. vezes, eu terminava de gravar, produtor, né? Você começa antes, você chama todo mundo, aí depois eu era ator, eu gravava também, e aí depois tinha que levar o pessoal embora. Aí eu ia junto com o motorista, levava um na casa do outro, enfim. Aí pegava o carro do diretor pra levar as pessoas embora, aí batia o carro do diretor. Nossa. Teve várias coisas. Mas o mais legal era que a gente viveu esse sonho muito junto, né? Sim. Era muito incrível, assim, aquele espaço que a gente tinha a casa, onde era um pouquinho de tudo, né? Como tá todo mundo falando, a gente fazia a preparação ali, o tipo tinha toda uma sensibilidade, preparava a gente. E ali na rua mesmo a gente fazia muitas gravações. Sim. Então era todo um trabalho muito rico de preparação e você já saía da casa e já ia pro set, assim. A nossa pensão, né? A nossa pensão do filme é o espaço que a gente tinha de convivência com essa turminha. É aquela coisa mesmo de ali já ajudar, inclusive, pro próprio ator, né? Sim, Viver sim, isso, sim. né? Já tava vivendo Era no dia a dia. constante, né? Vivenciar esse universo. Como a gente trouxe o universo para dentro do nosso espaço, que era aquele quartinho bagunçado, que era espaço para a gente fazer preparação, então a gente vivenciava isso constantemente, né? Então a gente praticamente não saía, né? De dentro dessa proposta. Então a gente estava sempre muito pronto. Vamos dar o start, vamos lá, ação. Tá tudo Pode bem. agradecer aos parceiros dessa época, Olhar Claro, Divino. Quero agradecer o Olhar por favor. Divino, uma instituição que é uma instituição espiritualista, social de Guarulhos, que nos ajudou muito na produção desse filme, ajudou com locação, ajudou com alimentação, ajudou com... Não tem nem como citar todas as ajudas. Então, eu acho que quando se faz arte no Brasil, não é mais cinema de guerrilha, se não for isso, você não vai depender da iniciativa privada, tem que ir ali, pede para político, pede para o vizinho, e assim a gente conseguiu concretizar esse sonho, que foi um sonho que durou muito tempo na nossa vida, né? Tem que E a gente também vê isso pronto, é incrível. tem que lembrar da Wanda também, alimentações. A Wanda, alimentações. A mesa de gráfica também, né? Sim, o A3, o pessoal da A3. Que ajudou bastante a gente. E também PROAC, né? A finalização, a gente conseguiu foi agora recurso pra- agora do Estado, pra poder... Que é o que deu uma... O filme tava incrível, assim, o bruto do filme já tava legal, mas com esse incentivo de finalização, onde a gente conseguiu ter um som legal, uma coloração, onde a gente conseguiu editar uma trilha, pagar editor, pagar montador. Então só para eu entender,
o longa já estava pronto, mas precisaria ainda passar por A finalização. Material bruto, né? O material Tava bruto a tudo. gente tinha tudo captado já. Sim. Há 10 anos. Porém, a gente tinha tudo captado em mini DV, né? Então era tudo em alguns. A gente começou o projeto com uma mini DV, né? Então a gente gravava o áudio separado na mini DV e gravava a imagem na 5D, que eu tinha acabado de comprar uma 5D, que era naquela fase do Full HD, né? E aí a gente começou a fazer essa... E aí chegou no final, deu um rolo tão grande, porque essas fitas Perdiam mofaram, material. as fitas estragaram, e aí todo o tratamento de áudio foi muito complicado por conta disso, né? A gente não dava rec no som. Porque foi todo mundo Experiência. fazendo junto, assim. Eu lembro disso. Pessoas que foram chegando pra ajudar, e aí de repente, eu vou ajudar também a operar o equipamento de som. Mas como que eu opero o equipamento de som? Você põe um negócio assim e mira na boca do outro. Só que às vezes, não sei se a pessoa esqueceu de dizer assim, olha amigo, você tem que ligar um rec. Tem que apertar o Tem botão. que apertar um botão. Eu acho que Coisinhas. todo esse projeto veio mostrando o quanto a gente podia oferecer naquela época, né? Sim. A gente não tinha muito para oferecer. Eu e o Ti, a gente estava praticamente um aprendendo com o outro, né? Então, o processo foi todo muito, muito simples, né? E eu não tinha muito conhecimento de fotografia na época, o Ti estava já alçando um processo na direção e também trabalhou na fotografia comigo, então a gente dividia a fotografia, eu estava em cena, ele estava na câmera, e logo depois, com esse processo de finalização, a gente pôde experimentar o quanto a gente evoluiu dentro do processo do audiovisual e do cinema, né, durante todo esse tempo de 12 anos aí, o quanto ele foi para fora buscar conhecimento, o quanto eu fui para fora buscar conhecimento. Dublagem, a gente nunca tinha feito dublagem, foi uma Nunca tinha loucura. feito Dublar dublagem, é uma loucura. Nossa, ficou tão bonito, né? É. A hora que você entra, ficou tão bonito ali na hora do... Ficou Sim. perfeito a dublagem, Sim. desculpa te cortar. Mas foi no susto, totalmente Sim, no totalmente susto. no susto. Eu nunca imaginei como é difícil dublar. É. Tem o tempo, E né? o resultado do nosso trabalho mais recente são as próprias cenas do filme, as novas, né, que a gente gravou agora. Então a gente tem uma diferença de imagem, assim, muito, muito, muito grande, muito grande. A gente tem uma luz mais preparada. Você está falando, né, sobre a imagem e tal, mas eu particularmente, eu assisti, parece que você não vê diferença de nada, assim. É. Sim. Parece que é tudo... Só minha barba, né? Não, a diferença que eu falo assim é super diferente vocês, mas assim, a qualidade, né? Sim. Já que passou por todo esse processo, que eu acho que é outro processo também, né? Bem mais longo e tal. Mas eu amei. Agora o que eu quero falar com vocês é sobre as cenas fortes, gente. Tava falando pra Letícia. É tão bonito. Toda vida que vi uma cena forte, isso é de mim. Eu tenho isso que eu sou atriz, né? Mas eu não consigo ver aquelas cenas. Aí então eu ficava assim. Aí eu ficava perguntando, acho que era pro Chico, terminou? Aí ele terminou. Muito real, cara. Muito real. Depois eu falei pro Arbol, cara, Arbol, dá vontade de te dar um soco, cara, do que tu fazia. Porque. E ali foi um trabalho. Foi. Mas sabe o que foi gostoso? Não sei se sou eu, acho que não, né? Como passou 10 anos, eu não lembrava nem de cena que eu tinha feito. Sim. Quem dirá dos outros atores. Então, quando eu assisti, até eu ficava chocada. Nossa, teve isso, cenas que eu não participei. Não sou eu. Ou eu entrando. sim, legal, Não, sim. teve uma cena lá no banheiro que eu não lembrava. Uma cena, né, super forte, de pegação. Lindo, né? Meu Deus, né? Eu não fiz lembrava isso. disso. Deus, eu é. fiz isso. E aí daí já ficava na minha cabeça, o que eu vou fazer? Eu E- trouxe e a minha gente- mãe. E mesmo assim a gente tentou deixar o mais sutil possível. Só, Não, Tico, mas vamos ficou conversar super sobre esse sutil. contrato aí, que agora eu tô vendo melhor esse filme, a gente tem Mas foi incrível, depois de 10 anos, porque assim, pelo menos falando por mim, vocês acho que estavam mais envolvidos na parte de produção. Eu mais de fora eu não achei que ia ter mais. Né? Ficou um estudo que na verdade todo mundo levou pra vida. Foi muito mais do que cinema que a gente fez ali. Sim. Tanto é que a maioria, né, Tico, a gente conversa, seguiu essa carreira Todo de mundo audiovisual. praticamente, o todo núcleo, mundo. né? Isso daí despertou tanta coisa boa na gente que a gente quis seguir pra vida, assim, muito mais do que só ator. E aí depois passou 10 anos, o filme tá pronto. Como assim o filme tá pronto? É sério isso? A gente achava que não ia rolar mais, né? Porque a gente estava com o projeto todo engavetado, com material bruto. Aí o Ti falou, olha, vamos tentar PROAC. Isso há, sei lá, 6 anos atrás, mais ou menos. E aí ele falou, John, faz um corte grandão aí com material só para mandar pro pessoal.
Cara, tinha quantas horas? Brutão. 42 horas de material? Tinha 42 horas. Tipo assim, É. como tirar mais ou menos o que podia ser mostrado, né? Não, como assistir? Como alugar o John pra ficar 5 meses sentado vendo material? Porque vai assistir tudo. Eu sei que no final das contas eu tirei um primeiro corte de um brutão, assim, com umas 4 horas e meia. Eu acho que foi o primeiro projeto de corte que foi pro PROAC. E aí a gente foi trabalhando e chegamos. Eu sei que pra chegar nessas 2 horas, a gente tem de filme? 2 horas. 2 horas de filme, menina do céu, foi uma batalha. O longa teve 2 horas de filme. 2 horas. E a gente fica... Senti isso. Não sentiu, isso Não eu senti. queria saber. Não Como senti. é que foi? Deu 2 horas mesmo? E a gente ficava Gente, muito é importante personalizado, saber né? isso, é. De ficar cortando coisas. A gente olhava assim, ai meu Deus, essa cena é tão legal. E o Chico me conhece. Eu tenho, assim, problema enorme à noite, que eu durmo mesmo. Sou uma pessoa, assim, muito fácil de dormir, porque eu acordo muito cedo. Hoje mesmo eu acordei umas 3 horas. E quando, às vezes, eu vou assistir espetáculo, às vezes, não que não me interessa, mas, assim, o sono já tá tão grande que eu preciso assistir mais a comédia para poder estar dando risada. E, se for para assistir uma coisa, assim, pesquisas, eu já... E eu assisti o filme todo. Olha que legal. E para mim, Bom. tinha passado rápido. Que legal. Nossa. Não, isso foi uma preocupação nossa, porque eu conversei com alguns cineastas, amigos de festivais e tal, e aí antes do pessoal ver o filme, quanto tempo que tem? 2 horas. Eu Acho que... Eu falei, não, mas ele imprimiu um ritmo, então isso daí foi todo um trabalho que vem desde a montagem, né? Começou pelo John, depois a gente passou por um editor, que é uma pessoa muito competente, e aí terminou no cara de áudio, porque aí a forma com que ele fez o desenho de som, criando suspense, criando os momentos do filme, é onde vai amarrando essa expectativa, da gente querer ver o que vai acontecer depois, né? E a imagem toda. Então é um filme que ele foi se resolvendo no processo da edição mesmo, da montagem. Então pra gente é importante ouvir isso, né? Que agora a gente está circulando para festival, tenho mandado para alguns festivais. E eu acredito que a gente vai trazer prêmio, assim, prêmio de atuação. Tô devendo trailer, mas vai sair. Mas a gente passou algumas imagens aí pra eles. É que o John é um cara que é um multitalentoso, então ele tá no projeto. Ele chegou no projeto como ator, aí depois começou a desabrochar os talentos do John. Já fazia Começou a muita se coisa. apaixonar, né? Aí ele opera, ajudou no roteiro, é o ator, e depois na pós, né? Porque na pós poucas pessoas trabalharam, assim, né? Eu fui produtor de finalização, e o John montador, e meio que um montador meio diretor de finalização, né? Da gente imaginar toda a dinâmica. Diretor de... Porque eu que fiquei em contato com o pessoal do áudio e o pessoal da coloração, né? De finalização. Então era o tempo todo conversando com eles, olha, tem que mudar aqui, tem que melhorar ali, mudar o som aqui, vamos colocar um som a mais. E aí a gente foi criando toda essa atmosfera. Não, e até agora, né? Parece que a gente tá com a última versão. O que vocês viram já mudou algumas coisinhas. Sim. Já já passou mudou. uma edição. O áudio som, mudou. o áudio, mexeu, dividiu em 5.1, a gente dividiu o áudio em pontos de som, né? Na sala de cinema. Algumas coisinhas assim, né, João? Sim, sim. E falando em som, né, a nossa música no final do filme, legal. Essa música tem que história. foi uma música que começou de um jeito, mas com todos esses 10 anos passados, a gente deu uma outra cara pra ela. Sim. E ficou fantástico. Mas a gente devia ter Lindo, passado pra ela a filme, música, pra ela poder divulgar. Quanto tempo Nossa, que é é? mesmo, né? A Tem música aí? é Isso dá muito pra- legal, É, tem. tem. Manda, Meu celular tá sem bateria. É. Eu Você já acredito colocar pra que vai carregar, pra você não ir embora Você sem. me mandou uma Aqui vez. pode Mandei, chamar, pode colocar. Tá lá na minha busca aí, agora tá E qual foi esquecido. a sensação que você teve quando foi aprovado? Nossa, foi incrível, porque assim... Você a teve que gente ligar vem... pra todo mundo? Pra... É misto, né, a sensação, porque a gente eu que vem de imagino. independente, a gente vem feliz, porque eu venho do processo de aprovação de pequenininho em pequenininho. Então a gente teve um primeiro projeto aprovado em PROAC, que foi um dinheiro, acho que na época eram uns 30 mil reais, eu nem lembro, mas era pouco, para desenvolver projeto, que foi aquele Medo da Noite, lembra? Sim. Dos meninos lá. Teve esse primeiro, aí fiquei mandando, a gente não conseguia nunca aprovar, aí logo depois, uns 3, 4 anos, tentando, anos após ano, conseguimos essa aprovação. Eu fiquei bem feliz, né? E toda essa turma que está mais próximo da gente também ficou bem feliz. Mas a gente teve algumas dificuldades no processo, assim, de tipo, porque a gente vem do cinema independente, trabalhar um recurso que para o cinema é pouco, que a gente conseguiu um recurso, que não é o valor de um recurso de cinema de mercado. Mas quando você vem essa questão de valores, é muito complicado.
porque algumas pessoas se sentiram meio que lesadas por conta assim disso, e como era um recurso que é para finalizar, não é um recurso que é para mim poder pagar o que já foi feito antes, não Uma posso. pré-produção. Tem uma rúbrica orçamentária que Não é uma venda do filme. não é uma venda do filme Sim. pronto, é assim, é pagar editor, pagar músicos, enfim, eu não posso pagar roteirista, nem quem gravou, nem... Então teve umas pequenas dificuldades de diálogo, mas depois a gente conseguiu contornar, que é o que foi mais difícil e mais triste no processo, né? Porque não é só a alegria de imagino. gestão de pessoas, gestão financeira. Aprendi muito com isso, né? Erros que eu tive no começo, desde erros como artista, mas também erros como produtor executivo, questão contratual. Hoje na minha vida eu vou pensar sempre, né, a priori essas questões burocráticas, porque às vezes a gente está começando a fazer, a gente está muito pelo prazer. Vamos lá, vamos fazer, às vezes isso é você não faz verdade. contrato com todo mundo, às vezes você vai pelo prazer, aí daqui a pouco você é surpreendido lá na frente, e aí... Que a coisa deve ficar pior, né? Teve situações que eu prefiro nem comentar, mas que me trouxeram muitas lágrimas, assim, de depressão, tudo mais, e aí a gente depois foi resolvendo. Mas quem é do processo está aí sempre desde o começo, e aí que nem a gente tentou trazer as pessoas do primeiro processo para prestar serviço de finalizador, mas não era todo mundo que são finalizadores. O John já tem uma carreira de finalizador, tem empresa de finalização, o Eliseu já é produtor, outras pessoas a gente entrou em contato para ver quem poderia fazer, mas a maioria era ator, nem todo ator também é um produtor, ela virou produtora, Sim. entendeu? Mas é cineasta, grava, assim. Então a questão de finalização, poucas pessoas a gente conseguiu aproveitar para finalizar com a gente, mas a gente pôde contratar empresas da qual trouxe essa qualidade pro filme, entendeu? Prestadoras de Através serviço. da lei. Mas foi maravilhoso. Quando saiu o edital, assim, eu fiquei muito feliz. Lembro que o Johnzinho a gente foi o primeiro a saber, porque a gente está sempre junto na empresa, Eliseu também. Então vocês trabalham juntos. Sim. A gente trabalha junto, a gente é amigo, a gente é compadre, a gente frequenta a mesma igreja, a gente reza junto, a gente chora junto. Chora junto. São aí no total, eu e Tico, são 20 anos de amizade, de parceria, de aprendizado, né, Nego? De uma grande construção, porque a gente acredita que a arte é uma religião, acho que é o jeito mais próximo que o ser humano consegue sentir a presença do divino quando ele se emociona vendo um filme, assistindo uma peça, e a gente está nesse estudo há 20 anos, produzindo não só filme, mas eventos e várias outras coisas, peça, teatro. O John chegou para nos acompanhar nessa jornada há uns 15, né, John? Mais ou menos. Há uns 15 anos veio o John, super talentoso e que cada dia... De Guarulhos também. O John é de São Não. Paulo. Ah, de a São gente Paulo. chama- Hoje não mais. Ai, Mas Agora, não, você está em São hoje Paulo não agora. mais, né? Agora, Antes eu morava lá na Zona Leste. agora tá na Aí Zona vim pra Norte. cá. Agora tá aqui na Zona Norte. Pertinho. É. Ah, mas eu vivo em Guarulhos, na verdade. Ah, veio de Guarulhos. Minha vida ali é em Guarulhos. É. Eu só não moro em Guarulhos porque ainda não consegui subsídio para mudar. Tá igual a mim também. Fui morar em São Mateus, longe pra caramba. Mas, nossa, eu tenho uma paixão por Guarulhos. Quando eu chego em Guarulhos, parece que eu tô em Fortaleza. Tipo, lá, cheguei em casa. Mas essa relação nossa, essa questão, que é muito a questão da arte e também do autoconhecimento através da arte. A gente acha que só através da arte a gente consegue libertar e sensibilizar um pouco mais a sociedade, que está tão difícil, né? Hoje em dia se acordar e abrir aí os noticiários, a sua rede social, é tanto ódio, é tanto desamor, né? Enfim. Então a gente tá nessa luta e a gente crê que é uma luta que é só o começo, né? Porque a gente acredita que a vida continua, mesmo quando ela termina, ela continua em outro lugar e sempre vai ter a missão, o trabalho a se fazer. Isso mesmo. Não, e tem uma coisa muito importante Nossa, que... eu falei igual um... Nossa, filosofou. Tem uma coisa importante que a gente não pode esquecer, assim, além das questões de produção mesmo, de viabilidade, de recurso, mas o quanto que esse projeto, ele realmente impactou a vida de muitas pessoas ali em Guarulhos, com essa questão do acesso ao pensamento do cinema, ao fazer cinematográfico, né? Se passaram ao longo do processo, desde o começo, né, as oficinas Cineponto, Oficina Aeroponto, levantando rapidamente o material, se passaram cerca de 300 a 400 pessoas por todos esses anos de projeto. Delas, com certeza, umas 40, 50 pessoas estão bem próximo da área do audiovisual, né? E ali umas 10... Que deu essa continuidade, então, né? viraram cineasta, viraram pessoas que estão no mercado, estão trabalhando em televisões de porte nacional. Então, realmente foi feito um processo de impacto social através da associação, através da produtora. Realmente transformou a vida não só dessas pessoas que estão aqui, muitas já eram do cinema,
muitas não eram, mas da população em vulnerabilidade, muitos meninos e meninas que não, de uma certa forma não teriam outra oportunidade de fazer cinema dessa forma, teve ali, sabe? Sim. Então isso transformou realmente a vida de muitas pessoas. Inclusive a gente... A Bia, né? Bia do Big Brother, né? Conectar. A Bia foi aluna das oficinas, legal. no Tico, participou há alguns anos, tem material gravado, e ela até falou, né, que ela começou a fazer arte em Guarulhos graças às oficinas que o Tico ministrou lá durante o tempo. Não, E ela é novinha, né? Tem 24 anos. A gente tem projetos, a gente tá, até a Jorona tá falando com ela, a gente tá com um projeto de filme de comédia, com a Bia, com algumas outras pessoas, a gente dialogando com o elenco sugerido, né, a ideia de ter Carol Castro, a ideia da Tata Werneck, a ideia de ter Ingrid Guimarães, aí já é a ideia de trazer pessoas que estão movimentando o cenário nacional, junto com as pessoas que são de oficina, que a gente vai abrir, junto com o nosso elenco do núcleo, assim, de pessoas que a gente quer trabalhar, né, e Vai ser uma troca, os próximos né, passos, porque isso que é legal, né, E a é gente verdade. faz um filme que seja bacana, mas que ainda mantenha essa troca, esse serviço social. A gente precisa dar oportunidade para as pessoas que às vezes não vai ter um recurso de pagar 5 pau por mês para estudar numa FAP, para virar um cineasta. Sim. Às vezes a pessoa tem um potencial, você só vai ali e desperta. Então é isso, ainda a gente continua com essa coisa do projeto, né? Sim. E hoje em várias frentes, né? E a Lê é um grande exemplo disso aqui. A Lê virou cineasta, tá indo pro terceiro longa, né, mais ou menos, segundo, terceiro longa. Sim. Entendeu? Já tá produzindo bastante coisa. Tem o grupo dela de Representando produção. as mulheres, né? Pois é, Força das Mulheres. Tem a produtora dela. Foi a pessoa que nesse processo todo mais assim, institucionalizou, né? Abriu empresa. O John já era do movimento, Eliseu já tinha empresa nessa época, né? Diretora, né? Não, eu nem conhecia cinema, eu conhecia teatro. Eu fiquei sabendo que tinha gratuito, oficina de cinema lá na Damastor. E aí eu falei, deixa eu ver como é que é, né? E tinha muita gente. Era uma sala muito grande, é quase um galpão ali, né? Onde começou. Era no tava Salão das Artes, né? E era muita gente de todas as idades, de todas as crenças, era muito legal, assim. Eu até lembrei que a gente vai falando, né? Pra gente é muito nostálgico falar sobre isso, né? Porque é muita história. Nossa. A gente ficava muito junto, imagina 5 anos todo mundo junto, a gente nem sabia mais quem era quem, né? A gente até esquecia quem é Letícia, era mais o personagem ali, né? Não, E é mais o lágrimas. personagem do que a minha vida. Tudo assim, isso, né? E eu lembro que teve que reduzir, né? Essa questão pra realmente ir afinando. E eu não tinha passado. Você lembra, Tico? Eu não passei pra fazer o núcleo do filme, nem nada. É verdade. Descobrindo agora, né? Tanta coisa, né? Como que aí depois te chamaram? Falou assim, olha, faltou... Ela prendeu a atriz no quarto e apareceu lá, trocou o Eu ia nome. falar isso, né? Mas assim, você vê quanta superação, quantas surpresas, quantas coisas. E foi muito coração. Teve uma fase que a gente ficou testando todo mundo em vários personagens, assim, né? O John leu o Ciso, Eu comecei como Baco. É mesmo? É verdade. Eu aprendi a tocar violão, o básico do violão, pro Baco. Olha que Nem legal. violão eu tocava. E legal que tinham vários Bacos. Que legal. Assim, tem um personagem Ciso, eram Lembro. vários Cisos. Mas 7. sabe uma coisa que você falou que fica na minha cabeça? Que eram várias pessoas de várias idades. Então você tinha um adolescente de 18 anos, negão, com muita força, fazendo exercício de exaustão, Grotowski contracenando com uma senhora de 70 anos, assim, o negão, e a senhora, E aí aconteceu muita coisa. Não, teve uma vez que, um acidente, sempre acontece acidente, teve um rapaz que derrubou uma senhora, não sei se ele deu machucou essa senhora. Ele foi levantar, né? Ele estava numa posição baixa, ele foi levantar, ele bateu sem querer, ele bateu a cabeça no queixo dela. No queixo da senhora, e saiu sangue, e a gente todo mundo ficou assim, a senhora. Mas logo de prontidão a gente já socorreu ela, já levou pra ela. Essas situações, porque era muita gente, quando se reúne muita gente ali, e com essa diferença, é uma caixa de surpresas. Cada domingo era uma novidade, era uma coisa que acontecia. Os encontros eram aos domingos. Isso. O dia Domingo todo? às 16 horas, não, 16 horas. Eu acho que ia das 16 até umas 19, Depende, né? às vezes era às do 15, dia. depende do nosso domingo. Quando a gente tinha compromisso domingo de manhã, a gente voltava mais tarde. Porque às vezes a gente tinha uns compromissos de domingo, então a gente às vezes colocava, acho que era às 14 horas, não era? 14, 15? Era depois do almoço. Até às 8, né? Era às 4 horas de oficina. Era um processo bem pegado. Bem pegado, intenso, de muitas bem horas. intenso.
E sempre lá no espaço do Adamastor. Não, a gente mudou algumas vezes, né? A gente começou ali, depois foi pra Cineclube, aí depois Padre teve uma Bento, época Padre Bento, depois fomos... Padre Bento é bom, né? Porque dá pra soltar ali nos matos, né? Terminamos o Corre! processo Vargas, lá né? na antiga produtora. Né? Teve Getúlio Não teve Vargas processo. também, não teve Getúlio? Getúlio, depois a gente foi, aí foi quando a gente alugou um lugar, realmente, a gente montou a produtora e terminamos o processo nesse lugar, que virou locação, virou a casa central do projeto, que é ali na Vila Galvão. Passamos por muitos lugares. Passei lá né? essa semana passada. E fui Não, cara, as xeretada, paredes, só uma olhadinha Deixa no eu ver lugar como de que novo. tá. Cara, os pallets que eu Mesma coloquei coisa. estão lá ainda. Lá virou um terreiro de Umbanda. É verdade. Virou um terreiro. É. Mãe Tati, esqueci o nome dela. É a mãe Tati, esqueci o sobrenome. Eu passei lá e os pallets são... Tati Nossa, Leonda, mas Tati essa- Leonda, minha essa- querida Tati. Irmã Tati Leonda tem um terreiro de Umbanda e eles fazem trabalho de Umbanda, gira de Umbanda lá onde a gente fazia os Mas treinamentos ali hoje. tinha uma força. É, todo Tinha lugar uma tem, né? muito forte. Todo lugar tem. É. A gente criou um campo muito forte. Criou um campo magnético, certeza. com certeza. Nossa, E o história. processo de figurino? A galera que trazia, ou você dá... A gente começou com um processo de pesquisas. Lembra daquelas primeiras fotos que tinham Sim. deles? A gente queria trazer uma brincadeira da coisa do emo, do cultura pop emo, assim, né? Eu tava super A emo. pesquisa foi em cima É. disso, mas aí depois foi diluindo. E aí quando a gente realmente filmou, a gente tem momentos assim, né? Por exemplo, tem momentos que a turma que é a turma mais assim, tipo do mal, estavam mais de preto. Aí o pessoal com seus meninos que trazer essa coisa da alegria vinham um pouco mais coloridos. E foi uma coisa que a gente percebeu depois, né, John? Sim. Tem algumas cenas que a gente olhou e falou, nossa, tem uma composição. Porque naturalmente, os atores eles foram criando isso naturalmente. A gente não teve um diretor de arte que pudesse pensar nisso e fazer um modelo. A gente pegou referências e... Na verdade, a gente não tinha nada, né? A gente Claro. não tinha continuista, não tinha figurinista, não tinha maquiador. E a família do Valderano, do Júnior Valderano, ele tinha uma tia que tinha um brechó. É verdade. Ah, E é ela verdade, abriu as gente. portas do brechó pra gente, a gente ia lá, pegava as coisas. Tem roupa minha, roupa do Tico, que os atores Nossa. usavam. Olha, personagens eu eternos, perdi né? várias roupas nesse filme, que você Eu tá perdi. ali, você dá a roupa pro ator usar. Eu e o Eliseu tá assistindo o filme, nossa, onde foi parar essa blusa? Mas é verdade, tem uma blusa que o Tia Moraes usa, que é a minha, quando ele sai de carro, que eles vão lá na casa do Jackson Grandelli e ele tá com uma roupa preta de capuz. Nossa, essa roupa. Aí eu fui ver o filme. Enfim. A gente já perdeu Mas muita é cinema roupa. de guerrilha, né, Cláudio? Cinema de guerrilha. Tem esses parceiros, que nem ela fechou o brechó, nem tem como mais fazer o merchan do nome, mas a família do Valderano, do Júnior Valderano, que é ator do filme também, e ajudou também. Que ajudou no roteiro também, né? sim. Então a família dele nos ajudou, e a gente também, com guerrilha. Ele é um dos roteiristas, né, do filme. A gente ficou tão feliz assim, com o resultado, ele é surpreendente. É um filme que a gente sabe que não é um filme comercial, que vai explorar a sala de exibição. É um filme que a gente pensa nele focado em festival, de mostrar o diferencial que é esse filme de criação, né, que vem de oficinas. A gente tem ideia de depois colocar numa plataforma de streaming mais acessível para as pessoas, e tem muitas plataformas de streaming que você põe e não tem tanta essa dificuldade que são, porque às vezes existe uma dificuldade de acesso a essas plataformas, existe um formato de projeto que eles compram. Então, como a gente tem nesse filme metade de filme gravado em 5D e outra parte também gravada em outras câmeras de melhor bitola, talvez a gente não consiga Enquadrar, né? enquadrar, tornar um projeto comercial. Mas pra gente é importante do jeito que ele tá, assim, um projeto que seja independente, que ele vá para salas de cinema assim, de festivais. Sim, é Não- bem não cara vai de pra festival, comercial, né? filme de E eu acho que é festival. super mais importante tá rodando aí nos festivais, que eu acho Sim. que onde tem mais reconhecimento do trabalho que foi feito, né? E é um filme de ator, né? E é um filme de ator. É um filme de que o que é mais valioso ali é o processo de crescimento na atuação de cada um que estava se dedicando. O restante a gente tentou aplicar ao máximo o que a gente tinha tecnicamente nas mãos, né? Até a gente, para esse projeto muito legal que a gente conheceu, o Concórdio Matarazzo. Putz, isso aí foi legal. Concórdio Matarazzo, ele era um dos fotógrafos de publicidade aqui em São Paulo, que era um dos mais bem cotados. Ele trabalhou muito em publicidade. E a gente procurando, falou, poxa, a gente precisava de equipamento de luz, pô, não tem equipamento de luz, como a gente faz? Encontramos um anúncio desse senhor do Concórdio Matarazzo e fomos até a casa dele para saber como era o processo desses equipamentos. Simplesmente os equipamentos tinham sido usados nos longas do Mazzaropi.
Então ele tinha uma quantidade assim na garagem dele de quinquilharia da época dos filmes do Mazzaropi, que já eram extremamente defasadas na época, mas pro que a gente estava propondo, funcionava. Era tudo que tinha. Funcionava, né? E aí a gente acabou comprando toda essa quinquilharia desse senhorzinho. E aí e a gente chorando, pedindo pra ele baixar o valor, coitadinho. Aí ele falou, olha, tá bom, vai, eu gostei de vocês, eu acho que o projeto de vocês é legal. Ele vendeu super barato pra gente os equipamentos. Ficaram com a gente muito tempo. Temos algumas coisas ainda, algumas coisas foram levadas num assalto à mão armada que o Ti tava. E aí os caras levaram um carro com alguns equipamentos e depois eles não, né, tiraram do carro e a gente não conseguiu reaver. Mas só o fato da gente ter claquetado o filme com a claquete que fez Mazzaropi, né? Iluminado o filme. Mas é muito legal quando você contando isso agora. Eu lembro do dia que vocês chegaram com esses equipamentos lá. Nossa, a gente montou um A carro de felicidade que a gente tava, porque a gente não tinha nada, e a gente já tava com o projeto do aeroporto há muito tempo, a gente fazendo oficina, roteiro, mas e equipamento para fazer as coisas. Né? E aí, não sei nem de onde o Thiago arrumou, e quando eles chegaram com esse equipamento lá pra gravar, a gente Nós pegamos uma parte minha, uma parte dele, juntamos todo o dinheirinho, peguei dinheiro do meu pai emprestado e vamos comprar esse trem aí, vamos ver o que vai dar. Que legal. E fizemos a loucura, graças a Deus, né? Nossa, vocês têm história, hein? Tem história. Tem história demais. Dá pra fazer um filme de como foi feito o filme. Como foi feito, é verdade. Todo o processo de 10 anos de espera do filme, imagina. Vai ter muita alegria e muito drama. E hoje em dia, tipo, ainda funciona as oficinas? A gente está pensando em retomar. Essa semana, o Marcelo, que é um dos assessores da Bia, entrou em contato para poder, tipo, disse assim, pô, vamos retomar alguma coisa, tá citando, tá aquelas meninas todas querendo fazer, pô, a gente tá tentando conseguir um espaço lá no Secap, lá dentro do clube do Secap, para retomar uma oficina de algum modo construtiva. Mas o que acontece? A gente vai seguindo as coisas e produzindo, e aí chega uma hora que é difícil você fazer, você arriscar da mesma forma que você arriscou. Hoje eu não sei se eu conseguiria fazer um longa desse tamanho sem ter um mínimo de recurso. Naquela época a gente é mais jovem, a gente topa fazer essas coisas. É isso mesmo, quando a gente é mais novo, a gente não tem, tipo, essa noção, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui em Guarulhos, acho que com 19, com 21 anos, eu e uma amiga minha pegamos um carro, porque, vamos se cadastrar lá na Globo. Aí dirigimos até... Cara, se eu pensar hoje, eu não tenho essa coragem. A gente, quando é mais novo, a gente tem essa... Eu e às vezes, por outro lado, é bom. Porque, né, é um desafio, é algo que depois você vai... a coragem da juventude, né? Exatamente, o desbravador, né? Eu acredito que se a gente tivesse noção de o como seria difícil produzir naquela época, a gente não teria. A gente podia nem ter começado, Isso que é bom saber, né? Porque hoje, por exemplo, com toda a caminhada que o Ti tem fora, eu tenho fora, hoje eu trabalho com maquinária elétrica, primeira série de fotografia no cinema, então eu conheço um pouquinho de cada nicho. E eu sei o quanto é caro produzir. Mas ó, a gente só chegou aonde a gente está hoje, cada um com o seu caminho, porque a gente fez isso. Foi a experiência que Isso é deu muito essa louco, ideia. né? O Foi o sonho pontapé, é o que né? move, né? O sonho move o ser humano e a gente nunca sabe. Às vezes você tem um sonho, você vai lutar por aquilo, mas o seu sonho depois no caminho, ele acaba virando outros sonhos, e, enfim, mas é necessário passar pelo caminho. Né? Teve pessoas que foram assistir, que ficaram animadas. Um amigo nosso que a gente tem, que ele é membro da associação... Nossa, meu celular ligou a luz. Que ele é membro da associação dos roteiristas, Associação Brasileira dos Roteiristas, que é o Doni, que é um cineasta de Guarulhos também, inclusive. E ele está interessado em ajudar a gente a montar o segundo roteiro, mas é já um roteiro com mais dramaturgia, um roteiro um pouco mais... Legal. E aí minha ideia é fazer o Aeroponto 2, mas com os atores agora com a idade que estão, convidar algumas pessoas, dar seguimento a algumas daquelas histórias, e aí a gente chegar com um filme mais estruturado. E a ideia é tentar conseguir alguns editais, ou parceiro, né? O que eu estou fazendo agora com o Barreto Filmes é coprodução. Assim, né? A Barreto Filmes, ela entra com algumas coisas, né? Eu tenho equipamento, tem outros produtores que têm outras coisas que são equipamento de luz, de som. Tem gente que vai entrar com outra coisa que nem um roteirista, ele não vai cobrar, então ele vai se tornar de uma certa forma sócio do filme. Aí tem os atores, então a gente vai pensar um outro modelo de contrato de negócio para ver o que a gente consegue arrecadar para o filme
e fazer. Fazer. Conseguir levantar o mínimo de recursos, às vezes você consegue levantar um dinheiro que você consegue pagar as coisas que são imprescindíveis, aí você continua fazendo cinema independente, mas você dá um pouco mais de estrutura. Porque é caro o hoje em roteiro dia, também, né? o roteiro que termina, ele dá pano de fundo para uma continuação. Deixa em aberto. Então, atenção, empresários de Guarulhos. Qual que é? Empresários de Guarulhos. Empresários de Guarulhos. Dê a mão pra gente, dê a mão pro cinema nacional, pro cinema independente. Exatamente. E pra arte, né? A gente precisa de uma transformação nessa sociedade, né? Com mais amor, com mais empatia. Exatamente, isso é muito bom. E então, a oficina, por enquanto... A gente está esperando ver a resposta do lugar, né? Algumas pessoas para retomar, pessoas novas, tem muitas pessoas procurando, querendo fazer isso, né? A gente está também vendo a agenda, todo mundo fazendo um montão de coisa, então de repente um dia fica mais um, outro dia outro, enfim, a gente está vendo um pouco de modelo. Vamos começar uma oficina nova lá na associação, que é parceira do projeto, que é uma oficina de operação de equipamento de cinema profissional, que são as câmeras RED. E aí o João vai dar essa oficina lá logo mais. Acredito que em maio, junho a gente começa uma oficina de operação de equipamento profissional de cinema. E aí no meio dessa lambada toda a gente pode começar uma oficina de atores, sim. Isso é bom. Pra eu ver como O Guarulhos está precisando, né? Precisa muito. De repente a gente vai ter uma fusão dessas duas oficinas, né? O pessoal do equipamento já que legal. opera É para bom. pegar os atores e construir alguma Foi coisa. uma oficina já pensando no aeroponto 2, hein? Pra ter já um elenco ali, pessoal. Muito bom. Um dia desse eu estava até procurando, eu falei assim, deixa eu ver aqui alguma coisa em relação à preparação para ator e tal, para o cinema, né? E você vê pouquíssimas coisas, né? E o a que Fátima tem é muito caro. Toledo, mas não... Então, se tiver em Guarulhos, já compra cá, viu? É essa coisa mesmo, né? A questão da cultura. A gente vê que por a arte, a gente está num momento de resistência. A gente vê casas de cultura como a Oficina Oswald de Andrade, e aí com a ameaça de ser fechada. Então, essa resistência, né, de poder oferecer para os jovens, para quem está começando a vida, a oportunidade de se experimentar na arte. Eu sou de Goiânia, eu só tive contato. A primeira vez que eu fui num teatro, que eu entrei no teatro para ver uma peça, eu tinha 22 anos, quando eu ia morar em São Paulo. E a gente sabe que ainda nas periferias as pessoas não têm acesso, as pessoas não têm oportunidade. Então, oficinas gratuitas em locais públicos é fundamental e a gente sempre tem que sempre lutar por isso, né? Isso mesmo. E aqui em Guarulhos, pelo que eu estou sabendo também, está sendo feito, criando alguma cidade cinematográfica, outra ainda, né? Isso, Então, vai crescer bastante a cidade com isso, né? Então acho que é uma oportunidade de montar aí É a Endemol, Isso, ali do lado, né? O Endemol tá ali na Dutra, praticamente do mesmo vai bairro. produzir, tá. produção mesmo. Eles alugam um espaço para produtoras grandes, né? Então produções como o próprio BBB, Masterchef, produções de jornalismo da Globo, a tendência é ir para lá. Ali para Guarulhos. Mas o importante mesmo é a gente ver uma questão também social, porque se você está ocupando uma cidade, você também tem que oferecer, de certa forma, para os munícipes, para as pessoas que estão ali, a questão de poder trabalhar com audiovisual, de dar oportunidade de formação para essas pessoas. Sim. Tomara que essa vinda deles consigam manter relações com as ONGs, com locais da cidade. Uma contrapartida. É uma contrapartida social que é fundamental Sim. para a cidade, né? E para a gente difundir isso. Porque senão aconteceu muito isso em Paulínia, né? O pessoal vinha, mas aí acabava que tudo era de fora e a cidade mesmo, de certa forma, não era ajudada. Os artistas da cidade, as pessoas que trabalham com o audiovisual da cidade. Então acho que também tem que se pensar nisso, né? Quando mais uma grande produtora, uma grande empresa como a Endemol. Gigantesco. E o projeto de Polo, porque na verdade a Endemol saiu algumas matérias de que ela está inaugurando em Guarulhos um polo audiovisual. É que a gente, como vem das discussões de coletivo, de política pública, a palavra, quando você fala polo audiovisual ou polo teatral, quando você usa essa palavra, polo artístico, não é apenas uma empresa que ela tem muito dinheiro, aí ela compra um espaço gigantesco, aí ela vai lá e coloca uma placa, polo. Não, é um nome fictício. A ideia real de polo, dentro da questão da política pública, é você tentar discutir com as partes, assim, você tentar criar um jeito de discutir com o governo, junto com os empresários, junto com os movimentos da cidade, com a Câmara, e criar lei que faz com que seja interessante gravar em Guarulhos. Seja atrativo
para os produtores da cidade, quanto para os produtores de fora, gravar na cidade, trazer contratações, trazer recurso, ou ver alguma forma de com que surja recursos, dotação orçamentária de alguma secretaria, ou criar alguma forma de captar esse recurso que vinha via Ancine, enfim. Mas é pensar um modelo em que Guarulhos consiga realizar mais produções, e não só uma empresa, Sim, a Endemol bilionária, não. Sim. A cidade produzir, os artistas da cidade produzir. Aí é um pensamento de polo consolidado. O Guarulhos se torna um polo porque para o produtor de dentro da cidade é interessante gravar, produtor de fora é interessante gravar, todo mundo contrata, faz dinheiro, tá ficando mais rica, as pessoas estão trabalhando, estão sendo contratadas, aí a gente tem um polo. Então, a Endemol, a gente sabe que não dá para uma empresa dizer que ela é polo sozinha, tem que conversar com a gente, tem que conversar com o prefeito da cidade, com os movimentos. O impacto social isso vai causar pra cidade. Porque senão fica só aquele espaço, fecha a porta e pronto. Só nós. Guarulhos nem tem acesso, E né? dane-se, né? É a mesma coisa. O quanto que isso realmente vai transformar, vai impactar a cidade. Se esses milhões que vai entrar ali, desses projetos, entrar no município da cidade, vai entrar com certeza porque paga imposto. Mas o quanto desse imposto que volta para o artista da cidade produzir? Se isso acontecer, aí temos um polo. Aí é legal. Senão é só o cara que tá botando na foto dele, polo, entendeu? Igual você pega o aeroporto de Guarulhos, né? A gente tem um aeroporto internacional que a gente está entre as 10 cidades mais ricas do Brasil, na frente de muitas capitais, mas você vê uma diferença social, um abismo social entre as pessoas. Então é legal, interessante o aeroporto para o cara, o empresário que vende um copo de suco a R$20 no aeroporto, mas e para o ambulante que não pode nem estar ali perto vendendo a coisa dele? Jamais. Então enfim. São muitas questões, né? Tantas questões. São muitas questões. Muitas questões. Lê, fala um pouco aí, você ficou um pouquinho escondidinha. O que você está fazendo atualmente? O aeroponto me impactou, né? Não tem como eu falar. Eu não conheci cinema, nem na parte de interpretação, nem na parte de equipamento, não sabia nada. Eu era tipo a pessoa do boom que não sabia apertar o REC pra gravar, o Tico falou. E conhecer esse universo assim me encantou muito, muito, muito mesmo. Eu comecei todo esse sonho como atriz, depois eu dei bastante aula de teatro. E daí quando eu conheci o cinema com o Tico, as minhas aulas de teatro já mudaram um pouco. Olha que legal. Ao mesmo tempo, né, que o teatro é tudo pra fora, o cinema é tudo pra dentro. E o Thiago, eu só tenho a agradecer, porque assim, dentro das aulas, não era fingir ser o personagem, não, era se colocar naquele lugar e viver aquilo realmente. Então era muito real. Era tudo muito sincero, verdadeiro, né? Eu lembro de uma conversa até que eu tive que a gente passou várias questões, né? Os nossos personagens tinham uma aproximação. Eu falava, nossa, é tão vívido que a gente fica perdido. E a gente é muito maduro, sempre conversando, né? Porque era muito real. O Thiago conseguia colocar a gente dentro de um lugar que a gente viveu o aeroponto ali. Então, por isso que é tão rico, né? Tirando toda a parte técnica, né? Que foi muito divertida, né? Teve seus perrengues. Mas eu trouxe tanto pra minha vida que eu nunca imaginei que eu iria me interessar com audiovisual. Olha que legal. E hoje eu trabalho, meu carro-chefe é produzir, fazer produção, edição, eu trabalho com isso. É o meu trabalho hoje. E eu entrei no tipo outra cabeça, outra ideia, mas é tão bonito a forma como foi apresentada, como a gente construiu. E era todo mundo ajudando, precisava alguém na luz, qualquer um ia lá e ajudava a luz, né? Não tinha isso. Então essa oportunidade de estar fazendo oficina de cinema e poder ajudar nos bastidores despertou muitas coisas, pelo menos pra mim. Hoje trabalho com audiovisual e adoro. Então assim, agradeço muito ao Tico, Uma cria, a todo né? mundo, Uma né? cria, A né, gente Tico? construiu isso, né? É tão legal, tão bom. É um orgulho, Queria. né? É o filho que a gente não teve, mas que a gente teve, né? Foi. Temos cenas dela, Chico? Foi uma escola. Foi uma escola de vida, Eu também, meu né? filho, eu Ajustada, também, meu filho. Quando eu cheguei para conhecer o trabalho Vídeo do filme, tá? Acho. Quando eu cheguei para trabalhar com o Tico, né, para conhecer o trabalho dele e tudo mais, eu já era do audiovisual, mas eu estava começando também, né? Hoje eu tenho já outros leques de possibilidades dentro do cinema, profissionalmente falando, né? Acabei de terminar agora, quinta-feira, um longa que foi rodado aqui em Guarulhos. E, cara, a galera observa o trabalho e fala, pô, cara, você tá mandando muito bem nessa área, porque eu fiz maquinária dessa vez nesse filme. E ter o reconhecimento desse trabalho é toda essa caminhada desde quando a gente saiu do aeroponto, né? Então despertou e aí
aprimorando em 10, 12 anos aí. Apesar que no cinema profissionalmente eu devo estar uns 6 anos. 6 anos. Né? Então, hoje eu já consigo ver resultados. Amanhã estou viajando para fotografar o meu segundo curta. É o do Miguel lá? Não. É um lá do pessoal de Campinas. Chama Romeu e os Bonecos. Então, eu estou indo como diretor de fotografia. Então, é um outro passo, né? É um outro Sim. passo que está começando a se abrir e que eu tenho sido muito grato por esse momento. Tenho parceiros muito legais ao meu lado. Meu primeiro assistente, agora um pessoal de elétrica que eu conheço também, que já estão montando essa turminha aí para quando a gente for produzir, a gente já tem todos os profissionais na mão, né? Então a gente está juntando esse time aí. E é uma galera, né? Para fazer um curta é Sim. uma galera É mesmo. sempre um time muito grande, sempre. E você, Eliseu? Então, a jornada, eu quando conheci o Chico, há 20 anos atrás, também eu queria fazer teatro, eu queria ser ator, né? Tinha feito umas oficinas no CEL, tinha feito uma Peças e Pessoas, um projeto do Sesc Itaquera, um musical, e estava meio que parado, a gente se conheceu, e o Chico ele não era cineasta, mas era ator, tinha trabalhado com a Fátima Toledo, já estava envolvido com a questão de preparação de elenco, trabalhava como produtor. E a gente se juntou e eu virei ator e virei produtor e a gente começou a produzir e ele virou cineasta, né? Acho que a gente se encontrou, começamos assim a produzir essas coisas. Que foi um ensaio sobre amor, né? Primeiro. Ensaio sobre o amor. Antes até, né? É. O Aeroponto, a gente começou oficialmente as coisas, mas teve um embrião do Aeroponto que a gente morava em São Paulo e a gente, o Thiago teve essa ideia desse roteiro, que já tinha o Cisos, já tinha o Baco, foi bem um embrião antes de ir para Guarulhos. Então a gente chamou alguns atores da época, a gente fez alguns ensaios na Miração Filmes do CCE. E então foi uma grande revolução na minha vida, né? Acho que foi um grande caminho de aprendizado. Virei ator do filme e comecei a produzir. E a produção chegou na minha vida bem forte, assim, porque você produzir oficina cultural sem dinheiro, depois produzir longas metragens sem dinheiro. Então foi me dando eu sempre fui de vendas, né? Então eu já tinha essa facilidade, mas essas coisas me trouxeram uma expertise muito grande. Hoje eu trabalho, depois eu fui trabalhar com televisão, depois do Aeroponto. A gente gravou, trabalhei como comunicador no Shop Tour. Hoje produzo eventos, estou no teatro também. Estou bem multifacetado. A música do filme é uma composição minha, com o Diego Moreno, também tem um trabalho musical. Mas agora a gente está focado nessa questão de produção e de voltar a produzir em Guarulhos. Produzir com a Barreto Filmes, esses projetos. Esse ano a gente determinou que... Aliás, nós estamos querendo produzir para o mundo agora, né? Não só em Guarulhos, fora de Guarulhos, em todo lugar. Mas é sempre com isso. Eu também tenho meus projetos de produção, o concurso Miss Guarulhos de Beleza Trans, que é um concurso que eu produzo, o primeiro concurso de beleza trans da cidade. Já estou indo para a 3ª edição, que é uma outra menina dos meus olhos, assim, um projeto que eu faço com muito carinho pela urgência que né, a situação da transfobia, de todas as coisas que ainda é muito real na nossa cidade e no Brasil inteiro. E também estou no teatro, com o teatro, trabalhando como ator, foi um retorno do teatro também. Eu sou ator, mas eu comecei de cinema. Eu fiz um pouco de teatro, mas fiquei muito tempo fazendo cinema. E agora faz 3 anos que eu voltei pro teatro e é incrível, o teatro é a arte do ator, né? Você está na cena, tá tudo na sua mão. Diferente do cinema, que eu acho que o cinema é a TV. O cinema é a arte do diretor e a TV eu acho que é a arte do público, que manda o ibope, né? Isso é verdade. Se cortam a personagem, enfim. Mas é isso, um caminho de muitas realizações e a gente sabe que ainda tem muito a se fazer. Eu acho que o artista, a pessoa escolhe como artista, ele é um grande transformador. Né? A gente tem que transformar o nosso meio, começando por nós mesmos, né? Então isso é um estilo de vida, uma filosofia de vida também. Maravilha. Temos agora a cena? Ele vai colocar quando acabar ele coloca pra passar aqui. Então não vai passar aqui durante vocês. Maravilha, então. E Tico, você quer falar sobre alguns dos seus projetos? A gente está com alguns projetos aí encabeçando para acontecer. Agora o Aeroponto a gente vai para essa fase mesmo de lançamento, né? Mas conforme uma coisa vai lançando, outras coisas elas já vão retomando. Eu tô no filme, 2 projetos que a gente está mirando bem bacana. Um filme de comédia, que são essa história de 3 mulheres, que a gente tem alguns nomes que a gente está negociando, que a gente está conversando, que a gente pensa muito a Bia para fazer uma das protagonistas, né? E tem um filme de motoboy também, bem legal, que é uma história de amor,
só que aí tem uma questão trágica, tá no meio, mas é um filme que acontece em comunidade. Então a gente tá com esses 2 filmes estruturando. E tem um curta-metragem que eu começo a gravar agora, daqui a um mês, num espaço que eu tô fazendo um laboratório parecido com o que a gente começou aqui, que é um laboratório de atores. O filme chama A Vida é uma Pessoa Difícil. A gente vai gravar já com um equipamento legal do cinema. Pessoa difícil, muito bom. E é uma comédia também, né? É uma comédia de costume. A gente já vai gravar agora em um mês, começamos a gravar. Tem um pessoal legal da publicidade nos ajudando. Na parte de equipamento, na parte de direção de imagem. Então, Show. a gente vai para esse filme. Quem quiser conhecer mais seu trabalho, tem no YouTube, né, no canal. Eu tenho a minha página no Instagram, que é @ticobarreto, como tá ali. Acho que vai aparecer aqui. Já tá lá embaixo. E a gente aqui. tem ali. Aí a gente tem também. O filme Aeroponto a gente não pode disponibilizar, porque como ele passa agora uma temporada em festival. Eu fui procurar no canal, falei, acho que eu vou pegar um pedacinho de lá, porque eu não vou incomodar o Tico, aí procurei, aí você realmente falou que não tinha. Porque senão vetam o festival, né? Mas a gente vai colocar nas próximas semanas o trailer, a gente tá terminando, né, Joãozinho vai finalizar. Porque a gente faz uma divulgação. Vamos pro trailer. E a gente vai fazer um lançamento, já bom se puder avisar, a gente vai fazer um pré-lançamento, na verdade. Um segundo pré-lançamento que chama Cabine de Exibição, lá na Cinemateca. Se eu não me engano, é dia 7 de agosto. Legal. E vamos ter uma antes também ali no Cine Biju, na Praça Roosevelt. Então vai ter mais 2 exibições de cabine, que são exibições que a gente faz com um amigo, pessoal da classe, pra ver se ajusta algumas Depois coisas. você passa, a gente faz divulgando nas nossas redes sociais. Que aí depois o lançamento realmente oficial é nos festivais. Então sigam, viu? É isso. Obrigado Deixa pela o seu companhia. aí, Eliseu, também. O meu tá no teu Instagram, né? @CostaEliseu. É aquela, uau. Instagram, @CostaEliseu. Podem seguir lá, a gente sempre tá postando os trabalhos, as coisas que a gente faz. E foi um prazer a conversa. Acho que a gente tá chegando no fim, né? Então. Eu percebi. Foi um prazer a conversa. Passa rápido mesmo. Gratidão às pessoas que nos acompanharam aí. E é isso. Muito bom estar com vocês aqui, meus companheiros. Um prazer. Eu também cheguei meio atrasadinho, né, gente, na correria. Mas cheguei e foi um prazer estar com você, Cláudia. Obrigada. Clau, né? Clau. Clau Pros íntimos. Muito prazer de poder estar com vocês aqui, batendo esse papinho gostoso, revendo. Letícia, a gente quase não se vê, né, Lê? É só nessas oportunidades, né? Então é sempre bom estar junto. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Eu também agradeço muito, é sempre maravilhoso a gente se encontrar, super nostálgico, a gente lembra das coisas, vai conversando, lembra quanto foi difícil, né? E lembra onde a gente chegou agora, então eu agradeço por falar um pouco disso, pra mim é sempre um prazer. Acho que Aeroponto, é impossível a gente não falar de Aeroponto falando da nossa carreira de audiovisual, é impossível não falar Aeroponto. A gente aprendeu muito, né? Sim. Tecnicamente falando e emocionalmente falando. E pra gente, rapidamente, é importante falar disso, porque isso fez parte da história de Guarulhos. E se a gente não preservar, não segurar e não dizer, não pode ser invisibilizado, porque não é só nossa história como cineastas e pessoas da cidade. É a história de várias pessoas que a gente conta a dificuldade que elas tiveram para viver nas condições que elas viviam. Então não é só apenas cineastas e produtores, que também é legal, mas é aquela população. São pessoas. São pessoas, então a gente não se deve invisibilizar, nenhum movimento da cidade deve invisibilizar nenhum tipo de artista, nenhum tipo de produção da cidade, né? É por isso que pra gente é importante estar nesses espaços de comunicação, para dizer que existe e que impactou a vida de pessoas. E só para fazer um gancho ainda disso que você falou, que é muito importante. Não porque a gente começou essa história com as oficinas de cinema em Guarulhos há 15 anos atrás, quando ninguém fazia, não tinha cinema, a não ser uma pessoa, que é o Rubens Mello, que inclusive está no nosso filme, que é um cineasta, um dos cineastas de Guarulhos, que tem uma atividade há mais tempo na cidade, e ele topou gravar com a gente. Ele tem uma cena forte do filme, não dá cenas fortes que você tampou o rosto, quando ele vai apanhar, que o rapaz bate nele. Então também, esse movimento do cinema em Guarulhos é muito bom a gente sempre relembrar quem foram os pioneiros, as pessoas que estavam lá, e que até hoje é uma luta, é uma constância, luta pela arte. E que despertou muitos novos cineastas na cidade. Hoje a gente tem... grupos, né? E quando a gente lembra disso, não é por protagonismo, como se a gente fosse pioneiro de qualquer tipo de... Mas é por espaço mesmo de lugar de fala e por uma luta, por uma resistência. Porque não é fácil fazer filme sem dinheiro, mesmo você tendo recurso para finalizar, produzir mesmo, juntar pessoas. O recurso que entrou ainda não é recurso de mercado. Então, nós somos um cinema independente.
Então é importante preservar essas estruturas. Com certeza. É isso aí, gente. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada mesmo por todos vocês. Sucesso. Espero que tenha Aeroponto 2. Vai Tá ter. bom? Valeu, gente. Obrigada aí pra quem assistiu. Comentem e sigam aqui os nossos amigos. E vai passar um pedacinho pro pessoal ver no final? Vai passar. No Ah, finalzinho, que legal, né? é. Agora! Vai ser agora. Vamos lá. ver, vamos Fazer ver. online. Eu faço o que eu quiser. As pessoas é que mudam o nosso caminho. Estão tudo na maldade. Você tá te usando, seu palhaço. Que roda é carrossel. Quem é esse filho da puta? Não sei não, mano. Vai ficar de caô agora? Quem é o filho da puta? Eu não sei, caralho. Se eu soubesse, eu te falava. Você sabe por que eu marquei essa reunião? Claro que vocês não sabem. Vocês nunca sabem de nada. Se tirar a mão, morre. Vai doer muito mais em mim do que em você. O que você vai fazer? Não, Geni, não. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu, galera. Até mais, legal.